Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer as correções da apostila de português lá sobre os verbetes de dicionário. Então, a prof preparou uma aula diferente, as correções vão ser feitas de outro jeito. Eu espero que vocês gostem e depois eu quero que vocês me contem o que vocês acharam das correções desse jeito, né? Para a gente mudar um pouquinho, para a gente diversificar as nossas aulas online. Então, vamos lá. Agora vai aparecer para vocês uma tela com as atividades lá da apostila que a prof preparou aqui e nós vamos fazendo as correções juntas. E aí eu vou escrevendo aqui no computador e você vai tendo acesso, vai conseguir enxergando na tela. E se você quiser pegar a sua apostila para fazer isso junto comigo, você pode, tá bom? Então vamos lá. Então a prof preparou aqui para vocês uma apresentação de slides, então, sobre os verbetes de dicionário. E lá na apostila, na primeira página, o que vocês têm disponível é essa atividade aqui. Então, diz assim, lá na página 77. Então, na página 77, dizia ali que você já sabe como é organizado esse verbete de dicionário, que você já sabe como é que funciona isso, e que nós vamos estudar algumas outras coisas que a prof estava explicando na aula anterior, né? Então, o que é que significa cada um desses símbolos, cada uma dessas divisões. Então, ali na apostila, nós temos a palavra balão. E aí, a atividade era para a gente numerar o que significa cada uma dessas coisas. Então, vamos lá. Lá na nossa apostila, ali, você pode ir acompanhando com a prof, então. Então, a prof vai colocando aqui para poder preencher. Essa palavra balão, se você olhar lá na sua apostila, ela é o número 1. Por que que é o número 1, professor? Então, o número 1 diz assim, parte que aparece em destaque, indicando a cabeça ou a entrada do verbete. Então, o balão é a cabeça, é a entrada. Nós estamos falando qual é o significado da palavra balão. Ótimo. Então, agora, nós precisamos preencher aqui. O que é esse SM? SM significa substantivo masculino. E o número que nós vamos colocar é o número 2. Então, aqui é número 2, porque é a abreviatura que indica a classe gramatical. Então, substantivo masculino é uma classe gramatical. Agora, a palavra aeronáutica, o número que você deveria ter colocado era 6. Por que 6? Palavra que aparece entre colchetes. Colchetes são esses dois sinais que existem aqui, ó, antes da letra A maiúscula e depois da letra A minúscula, ali onde está escrito aeronáutica, que significa, então, a área do conhecimento da palavra balão. Agora, tudo que está destacado, tudo que está circulado em verde aqui, se vocês conseguem enxergar, se não, olhem na apostila de vocês, tudo isso que está em verde, vocês deveriam ter colocado o número 3. Por que número 3? Porque é a descrição de cada um dos significados da palavra. Então, nós vemos aqui, ó, que nós temos uma descrição, nós temos outra descrição e temos mais uma. Aqui tem 3. Ótimo. Agora, nas partes amarelas, você precisaria colocar o número 5, que são os exemplos, né? Exemplos de aplicação da palavra balão em uma frase. E por último, pessoal, vocês colocariam aqui o número 4, porque a palavra balão aqui embaixo ela está separada em sílabas. Então, é assim que deveria ter ficado a atividade lá da página 77. Então, na sua apostila, lá na página 78, tem um exercício, então começa lá em cima o exercício do número 2, que diz assim: os verbetes podem apresentar ainda os seguintes elementos. Então, ali era separado por cores, e aí você tinha que marcar na letra A conforme a legenda. Então, o verbete pode ter o som que uma letra tem na palavra, o plural da palavra e a indicação do gênero oposto ao gênero da palavra apresentada. Então, se a palavra está no masculino, ela vai trazer a palavra no feminino para você saber como é que é. Então, na letra A diz assim:
Sublinhe cada um desses elementos dos verbetes abaixo de acordo com a legenda. Ótimo. Então, a legenda ali são as cores e você poderia ter feito isso com o teu lápis de cor. Não tem problema nenhum. A prof vai tentar fazer aqui da mesma maneira como se a gente estivesse fazendo na sala as correções, tá bom? Então, a primeira palavra lá, que é a palavra mandão, aparece ali. Que gosta de dar ordens, uma pessoa muito mandona, um mandão. Feminino, mandona. Plural, mandões, e ali, mandão. Ótimo. Então, nós vamos começar grifando de azul a indicação do gênero oposto, porque aparece aqui, ó, o feminino, mandona. Então, a prof vai deixar só um pouquinho mais grossa essa linha, para todo mundo conseguir enxergar, né? Vamos ver se a gente consegue deixar ela um pouquinho mais grossa. Aí, ó, apareceu bem? Beleza. Então, já marcamos aqui de azul. Agora, vamos ver o que mais que nós podemos marcar. Nós também temos aqui o plural, e o plural é para sublinhar de verde. Então, o prof vai fazer a mesma coisa. Vou deixar um verde e vamos deixar maior esse traço para todo mundo enxergar. Aí, ó, não é que ficou bem parecido com a cor ali de cima? Então, nesse primeiro verbete, nós encontramos o gênero oposto e nós encontramos o plural. Agora, no próximo verbete, que é o zeloso, nós vamos sublinhar aqui, ó, esse O entre colchetes, pessoal, é em vermelho, porque ele significa, ele representa o som da letra, zeloso. Por isso que ele tem esse acento circunflexo, porque ele está indicando para a gente como é que o som aparece. E aí, são essas três marcações que nós tínhamos que fazer. Então, você marcou no primeiro azul e verde e no segundo o vermelho. Excelente. Era isso que precisava fazer. Aí, na próxima página, né, o prof preparou quase tudo aqui da apostila para a gente corrigir assim. Depois vocês me contam o que vocês acharam. Letra B. Qual é a classe gramatical da palavra zeloso? E nós tínhamos que marcar um X. Será que é um substantivo? Será que é um adjetivo, um verbo ou um pronome possessivo? Para ser um pronome possessivo, tem que indicar posse, que é meu. Não, não está indicando isso. O verbo, lembra que indica uma ação, um estado, um fenômeno da natureza? Também não é. Substantivo é o nome de todas as coisas, né? De objetos, de pessoas. E zeloso não é o nome de alguma coisa. Zeloso é um adjetivo. Então, vamos colocar bem bonitinho aqui. Pro vai tentar arrumar. Para o X ficar ali em cima. Eita. Então, pronto. Adjetivo. Por quê, gente? Porque ele qualifica um substantivo. Então, eu posso ser zeloso, uma pessoa pode ser zelosa. Então, eu posso dizer o nome de alguém, o nome de alguém vai ser um substantivo, então eu posso dizer Bernardo é zeloso com os seus materiais. Zeloso, que cuida. Bernardo cuida das suas coisas. O substantivo próprio é Bernardo, e o adjetivo, aquilo que dá uma qualidade para o substantivo, é zeloso. Então, por isso que a gente marcou adjetivo. Excelente. Na letra C, diz assim: qual é a classe gramatical e o gênero da palavra mandão? Então, deixa a prof colocar uma aqui para a gente escrever. Ótimo. Então, nós vamos escrever assim. Opa! Às vezes no quadro a prof também, né? Acontece algum probleminha, tem que apagar. Aqui também pode acontecer. Tudo estamos nos testes, mas logo, logo nós vamos estar craques nessas coisas, né? De fazer as aulas online, de mexer no computador, né? Vamos lá. Então, a classe gramatical é um adjetivo masculino, mandão, né? E o gênero, além de um adjetivo, pode ser um substantivo também, né? A palavra mandão. Ok, então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a letra D. Como é feita a separação silábica dos verbetes apresentados? Dos dois, então. Então, nós vamos lá. Colocar aqui.
Como é que nós separamos em sílabas a palavra mandão? Então, nós separamos assim. Mandão. E aí, a outra palavra é zeloso. Zeloso. Ponto. Zeloso. Dessa forma. A prof vai deixar até um pouquinho maior aqui para vocês enxergarem melhor. Depois vocês me contam se ajudou, deixar maior, tá bom? E aí, esse último quadrinho aqui é aquele que nós temos que completar com algumas palavras. E aí a prof deu aquela dica de que essas palavras, elas sempre aparecem lá na última folha do capítulo, naquelas páginas de revisão. Então, nós vamos preencher juntos essa atividade aqui. Então, vamos lá. O verbete dicionário é formado pela palavra. Então, a prof vai deixar tudo em letra maiúscula, assim, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Pela palavra e os significados dela. Significados. Opa! Sendo apresentada no dicionário, no singular e em ordem, esse a prof já falou para vocês várias vezes, em ordem alfabética. Ótimo. No verbete também podem ser encontradas explicações como. Então, vamos lá, vamos colocar todas elas aqui, ó. O plural, o gênero, a separação silábica, o som e etc. Então, são essas aqui. E aí você pode copiar, você pode usar o pedacinho da linha que tem ali em cima. Ótimo? Então, agora a prof vai ler ele inteiro, né? O verbete de dicionário é formado pela palavra e os significados dela, sendo apresentada no dicionário no singular e em ordem alfabética. No verbete também podem ser encontradas explicações como o plural, o gênero, a separação silábica, o som e entre outras coisas. Vamos lá. E aí, na página 79, no número 1, tem um exercício que diz o seguinte. Escreva as classes gramaticais e os gêneros das palavras a seguir. Então, vamos lá. A primeira palavra é duque. Duque é um substantivo e é masculino. Substantivo masculino. Ótimo. Aí, nós temos aqui duquesa. Duquesa é um substantivo feminino. Ok. A próxima palavra é duradouro. Duradouro está no masculino e é um adjetivo que vai qualificar alguma coisa, né? Algo é duradouro, algo durável, alguma coisa que é resistente, né? Então, adjetivo masculino. E aí, a prof arruma aqui. Deixa bonitinho. Continuamos lá. Agora tem durar. Olha como que termina com AR. Durar é um verbo, né? Vocês estão craques nos verbos. Isso vocês sabem bastante. A próxima palavra é dúvida. Dúvida é um substantivo e é feminino, né? Se a gente pensar, eu estou com uma dúvida, eu estou com a dúvida. Então, por isso que é substantivo e feminino. E a última é duvidar. Olha lá, ar. O que é então, gente? Verbo. Então, você arruma na sua apostila. Você pode pausar o vídeo agora para você olhar a correção, copiar na sua apostila. Se for preciso, você apaga, não tem problema nenhum. Você apaga, faz de novo, tá bem certinho. E por último, nós temos lá a página do verbete dicionário. E aí diz assim, vou ler aqui para vocês. Você já imaginou como escrever um dicionário? Chegou sua vez de produzir um verbete de dicionário.
Para isso, escolha uma palavra para ser a cabeça ou entrada do seu verbete e produza-o de acordo com as indicações a seguir. Então, esse aqui é pessoal, cada um poderia fazer o seu, né? Cada um pode escolher o que quiser. Então, eu escolhi uma palavra que representa algo que eu sinto por vocês. Eu pensei assim, quero usar uma palavra que represente o que eu sinto pelo quinto ano. Então, uma das palavras que eu escolhi, e a que eu vou usar aqui, é carinho. Então, o meu verbete vai ser sobre a palavra carinho. Vou até colocar uma outra letra bonita, mais forte aqui, e eu vou fazer essa palavra. Vocês não precisam fazer essa palavra, tá bom, pessoal? Vocês fazem a palavra que vocês quiserem. A classe gramatical lá no dicionário, ela aparece assim, ó, uma sigla. Por que uma sigla? Porque eles não colocam, né, a palavra inteira, mas quer dizer que carinho é um substantivo masculino. Quando eu falo é o carinho, né? Eu não vou colocar qual é a área do conhecimento, porque nós estamos falando de uma palavra geral, então nós estamos falando de um sentimento, de ações, então não é específico de uma área só. Então agora, aqui nas definições, eu tenho as seguintes definições. Carinho pode ser carícia ou afago. Então vamos lá. O prof vai sempre deixar mais bonitinho aqui, uma letra melhor, que fica mais bonito. E a segunda definição é meiguice ou ternura. E aí você poderia ter colocado a palavra que você quer, colocando a forma que você queria, né? Como que você encontrou lá no seu dicionário. E como é que separa em sílabas? Carinho. Carinho. 3 sílabas. Lembrando que a palavra que tem 3 sílabas, ela é trissílaba. Lembram disso, gente, que a gente falava na escola? Ótimo. E aí, você pode colocar exemplos, você pode colocar frases aqui explicando cada uma delas. Eu vou colocar uma aqui, ó. Eu vou colocar um EX, que significa exemplo aqui, e vou escrever. A mãe olhou com ternura para o filho. Opa! Aí, prof, mexer um pouquinho, mas não tem problema. E aqui eu posso colocar... quando a gente coloca carícia, né? Carinho, né? É o ato de acariciar, né? Eu poderia colocar a criança acariciou, a criança fez carícias no seu bichinho de estimação, né? De um gatinho, de um cachorrinho, o que quisesse. Bom, quinto ano, eu espero que vocês tenham gostado da correção desse jeito. Eu quero que vocês me contem o que vocês acharam, se ajudou a prof fazer a correção assim junto com vocês. Por favor, me contem. Vocês podem colocar nos comentários do vídeo, ou vocês podem falar para a mãe, mandar uma mensagem para a gente. As mães que se preferiram assim, podem me dar uma sugestão que a gente vai conversando, que a gente vai adaptando as correções para ficar mais fácil para fazer em casa, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula, gente. Tchau!